Não é isso? Estão tentando empurrar os F-35? Quer dizer, isso não gera, isso é só uma transferência de dinheiro. Isso não gera riqueza interna. Estão pegando nosso imposto e comprando um monte de porcaria para nos matar? Porque o único inimigo que esse exército de bosta brasileiro reconhece é nós. Nós somos o inimigo do nosso exército. Esse cara idiota, imbecil do caralho, esse, meu Deus do céu. BID. Antes disso, era apenas o Ministério da Defesa e as forças de defesa que tinham acesso a essa condição especial. Esse termo de licitação especial, o TLE, ele foi criado por um decreto chamado Decreto 7.970 de 2000. Ele tá lendo. Isso aí, esse cara trabalha para alguma operação aí. Esse cara não pensa sozinho, ele foi montando um canal assim. Ele é um porta-voz de outras criaturas. Porque se ele soubesse dessas coisas, ele olharia pra tua cara. Ele tá lendo, deram um texto pra ele ler. 2013. Essas novas diretrizes estabelecem que os órgãos e as entidades da administração pública direta ou indireta nos três poderes, seja nas esferas federais, com investimento de 5 bilhões, investindo não só no nossos equipamentos de defesa, nos submarinos, né, O Odebrecht estava construindo submarino nuclear, a Lava Jato destruiu. Tu tava lá com aquele pato amarelo na avenida, não tava? Que faz sentido isso? Isso aí aconteceu o seguinte, ó, eles destruíram o nosso complexo aeroespacial, nosso setor de defesa interno. Então agora nós não podemos produzir mais defesa, nós temos que comprar deles. E o PT cortou isso. Se o PT fez isso de fato, que ótimo, maravilha. Só que não adianta fazer isso e deixar as raposas na volta do galinheiro. Tem que destruir esse GSI, tem que matar esses caras ou exilar, mas para isso deveria explicar para a população o que houve. O PT não explica. Não era para pôr o Alckmin de vice de nada. Fizeram um monte de... É foda, né? Porque é tudo picareta. Mas esse cara aqui tá no outro planeta, esse cara aqui. Ele acha então que o Chile vai invadir o Brasil. O Chile, meu Deus do céu. O Chile, para fazer o quê? Invadir o Brasil por quê? A Colômbia vai invadir? O Brasil é um dos maiores compradores de cocaína deles, por que eles vão invadir nós? Na Marinha, em nossa defesa aérea, e inclusive estávamos aí numa rota que iria nos levar para o desenvolvimento daquela ideia tão proposta pelo Enéas Carneiro, que era a ideia do Brasil desenvolver o seu próprio equipamento nuclear. Aí você fala, Daniel, mas para que isso? Pessoal, tem um livro muito interessante chamado O Comunista Exposto. Esse livro nós estudamos no Clube de Leitura Daniel Lopes 2022. Tá acontecendo. Ele tem um clube de leitura, isso é coisa do Olavo. Ele tem um clube de leitura que é tipo uma seitinha que ele tem, onde eles pegam uma cartilha de livros e fazem doutrinações das pessoas que frequentam o clube. Viu que ele falou, o comunista do caralho? O que ele disse ali? Esse livro nós estudamos no Clube de Leitura interessante, chamado O Comunista Exposto. Esse livro... Esse sotaque carioca de os comunistas expostos... O problema que eu tenho com esses certos sotaques é que eu não entendo o que os caras estão falando. Porque uma coisa é tu ter tu parece um retardado, cara. Tu tem que trabalhar teu sotaque a um ponto que seja eu posso ser os comunistas expostos. Quer? Pneus expostos. Entendi porra nenhuma que tu falou. Uma chiadeira, não entendi merda nenhuma. Exponista exposto. O Rio Grande do Sul tem um sotaque feio, mas dá pra entender. Por exemplo, aquele sotaque paulista de porta, torta. É feio isso, porta, torta. Mas eu sei que o cara tá falando porta, torta. É feio, mas dá pra entender. Agora, exponente espástico, eu não sei. Eu não sei o que é o exponente espástico. Não entendo. Não dá pra entender, é difícil. Deve ser um saco. Eu não suporto esse sotaque. E não fala com auá na boca também. Tem uns caras que falam assim, nem com auá na boca, mas falam assim, com a pasteca. Que? Fala direito, caralho. Porque uma coisa é chiar. Outra coisa é campo, nesse papo, não se uma esperar parece paga, não. Este porra foi, eu não entendi nada que tu falou, porra. Não entendi merda nenhuma que tu falou. Outra coisa que eu não entendo, tem um sotaque do Nordeste, não sei de qual região, se é uma micro-região.
Que também não se entende bosta nenhuma o cara tá falando. Que é isso? Não entendi nada falando. O Nordeste tem vários estados, deve ser um sotaque interno. Mas isso não é exclusivo do Brasil, viu? Todo país tem lugares onde não se entende porra nenhuma do que. A Inglaterra é assim. Tem sotaques ingleses que o cara que entende inglês sabe. Eu não faço a mínima ideia do que esse cara tá falando. Esse cara, não sei. Agora imagina variantes de sotaque russo. Nossa. Então, se tu é um comunicador aí, vou chamar esse cara de comunicador. A única coisa que ele está comunicando é que ele é estúpido. Ele tem cara de dormento, não tem? O exponista exposto. Chato, sério. Nós estudamos no Clube de Leitura interessante chamado O Comunista Exposto. Esse livro nós estudamos no Clube de Leitura da Nilópolis 2022. Está acontecendo nesse ano. Estudamos agora no mês de novembro, se eu não estou enganado. Nesse livro, o Cleon Skousen, ex-agente do FBI, que escreveu essa importantíssima obra que virou uma espécie de manual, tanto para o FBI quanto para a CIA, sobre como lidar com a infiltração marxista dentro do território norte-americano. Isso é besteira, pessoal. Quer dizer que o Olavo montou uma cartilha de propaganda que não tem mais tração dentro dos Estados Unidos, que isso é coisa da Guerra Fria, essas besteiras que ele está falando aqui. E é só propaganda. E eles montaram a cartilha, eles acreditam nisso, estão nessa merda de comunismo marxismo de novo, nessa bosta, cara. Vocês estão nessa ainda, caralho. Vão morrer nessa do marxista que quer comer o cu das crianças e o caralho, meu Deus do céu, morre, cara. Fazer tiro alvo nessa tua testa feia aí, que merda. Não irrita uns estúpidos desse jeito, cara. Não é de encher o saco, isso? Nesse livro a gente tem nele as famosas 45 metas de implementação do socialismo. Nessas 45 metas, uma das primeiras metas é convencer os Estados Unidos a reduzir a sua força nuclear. Claro, a meta dos marxistas que não existem. Me diga um lugar onde haja um grupo de marxistas capaz de fazer os Estados Unidos reduzir suas forças nucleares. Só um lugar, me cita um lugar onde existe um grupo que tem o... Porque eu posso dizer assim, qualquer um pode fazer uma cartilha com metas e planos. Outra coisa é a execução dessas coisas, pressupondo que isso é verdade o que não é. Isso é propaganda requentada dos anos 50, que esse cara tá lendo pra ti aqui. Só que como ele fala que é um livro, os idiotas ficam, um livro? Tudo que aparece, o autor Flackens, o cara, os outros já ficam já de bundinha empinada. Isso é uma encebação, isso. Propaganda requentada dos anos 50. Me diga um país que plausivelmente seja possível, me diga um país marxista. Como é que se define isso? Fica a critério desses loucos aí. O critério que tu quiser definir como marxista. Tá livre a criterização do marxismo para vocês. Que tem a capacidade nuclear, tem a capacidade de forçar os Estados Unidos a fazer uma redução nuclear. Aí o que deveria se pressupor? Que há uma infiltração. Há uma infiltração misteriosa de pessoas. Meu Deus, o cara tá no outro planeta. De pessoas marxistas, é um grupo, é um país, vem da onde os marxistas? Que estão filtrando cargos e postos dentro dos Estados Unidos, transformando os Estados Unidos, reduzindo as armas nucleares americanas. Então, tu tem que avisar eles lá, porque nós queríamos arma nuclear para cá para eles não dar golpe. Se o Brasil tiver arma nuclear, eles não podem dar golpe no Brasil. Então eles nunca vão deixar de ter arma nuclear. E por isso que eles destruíram o teu programa nuclear. Que o almirante Otton estava fazendo. Ele foi preso pela Lava Jato. Certo? Que tu é a favor. Isso é uma meta, era uma meta lá da antiga União Soviética para enfraquecer os Estados Unidos. Muito interessante, porque quem deu e transferiu a tecnologia para que a União Soviética pudesse produzir mísseis MIRV ou MIRV,
Foi a administração Nixon. Foram os Estados Unidos. Quem criou os planos quaternais, tratalionais, caralhonais foi as empresas norte-americanas. Quem ajudou os soviéticos, o Lenin, o Trotsky, a fazer essa revolução foram a Inglaterra, a França, os países, deram dinheiro, transferiram tecnologia. O professor Anthony Sutton, que é nas aulas que eu estou dando, fala disso. Então, não faz sentido. Por que eu vou dar arma pra ti pra lutar contigo? A não ser que seja uma farsa, né? Por que eu vou te encher de arma pra depois eu lutar contra ti? Não faz sentido. E se tu é um militar, tu é muito burro, tu não enxergou então que esse cara é um potencial inimigo? Se lesse Maquiavel, que os americanos leem constantemente, você nunca leva ao poder pessoas que vão sair mais fortalecidas que você. Você não empodera pessoas mais poderosas que você, ou que vão se tornar mais poderosas que você. Na geopolítica. Então, quer dizer, não faz. Por isso que eles botam esses helenos aqui. Porque eles são um retardado. Dá o poder para esse retardado que nunca vai ser uma ameaça a nós porque ele é retardado. Por que eu tenho que comprar 5 bilhões de reais em blindados quando o cara larga um míssil e destrói tudo? Porque o nosso exército é uma farsa para idiotas como tu. Que vê uns babaca marchando, caminhando no barro e acha que isso é poder militar. Não, poder militar é eu apertar um botão e uma nação sumir. Ou um grupo de pessoas desaparecer. Ou um exército inteiro acabar. Se a Rússia ou os Estados Unidos quisessem executar uma guerra contra o Brasil, não durava um mês. Se fosse uma guerra sem nenhuma constrição, nenhum rules of engagement, que é regras de engajamento, que é para não matar civil. Se é para não matar civil, agora só vamos ver quando o Putin for lá para foder com tudo. Onde ele vai lá abrir mão dessas regras aí e vai dinamitar tudo. Se ele for dar procedimento, se ninguém conversar com ele para parar essa porcaria que ele tá para fazer, ele vai finalizar essa guerra. O povo russo está pondo pressão nele, de acordo com as inteligências saindo de lá. Termina essa porcaria. Mata esses desgraçados. Termina isso. Todos esses blindados fazer o que com blindado? Para que blindado? Isso é só para transferir renda para o inimigo. Por quê? O livro vai mostrar para nós que Ronald Reagan ele conseguiu levar o pessoal de Moscou ao colapso, fazendo o quê? Fazendo a estratégia da paz pela força. O Reagan não levou a União Soviética ao colapso. A União Soviética levou a União Soviética ao colapso. A União Soviética colapsou em si mesma. Ela não foi colapsada por ninguém. Engraçado, porque ao mesmo tempo que eles dizem que a União Soviética é um argumento anticomunista, olha a contradição aqui. Eles dizem que o comunismo não funciona porque veja só a União Soviética. Nada deu certo, a economia colapsou. Ao mesmo tempo que eles dizem que foi graças ao Ronald Reagan. Tá, mas qual dos dois que é? Porque não pode ter um duplo mérito, isso é o duplo pensar, pessoal. Então, em vez de tu ler todas as merdas desses livros que entendeu, essa baboseirada toda aí, lê o George Orwell, porque o George Orwell, através da literatura dele, um livro bom de ler, vai te ensinar o duplo pensar, que é a capacidade de sustentar dois argumentos contraditórios. Que é esse, por exemplo. A prova de que a União Soviética, a prova de que o comunismo é uma bosta é o colapso da União Soviética, que caiu graças ao Ronald Reagan. Isso não faz sentido nenhum. Isso é uma falácia. Faz sentido essa afirmação? O comunismo é uma porcaria. Veja a evidência no colapso da União Soviética, que caiu graças ao Ronald Reagan. Tá, mas peraí. Ou a União Soviética caiu graças ao comunismo. Olha onde é que nós estamos. Eu não vou me aprofundar nessa merda. Ou ela caiu por causa do Ronald Reagan. Ah? Então eles vivem esse duplo pensar. Que a paz pela força não é você usar a força para garantir a paz, é você ficar tão forte que o seu inimigo olhe para você e faça um cálculo estratégico de que não vale a pena brigar com você porque as despesas e prejuízos serão enormes demais. Então
Muito interessante. Então tu avisa os Estados Unidos de agora que eles estão fazendo justamente o contrário em relação ao Putin. O que não, esse conceito é um dos conceitos mais idiotas de guerra que existe. Isso é propaganda, isso não é um conceito de guerra. Porque não se vence, não avance contando com seu poderio militar. Isso é um conselho verdadeiro de guerra. Não avance contando com seu poderio militar. A superioridade militar não garante vitória. E o Vietnã? Não funcionou essa tática contra o Vietnã. Não funcionou, eles venceram. Eles venceram sem vencer uma batalha. Babaca do caralho. Idiota desse. Então essa ideia de paz pela força é fundamental. Só que isso se perdeu, porque enquanto os norte-americanos reduziram a sua capacidade nuclear, o pessoal lá em Moscou só aumentou. Então hoje você... Mas que coisa idiota. Porque o aumento de bomba nuclear é completamente irrelevante, cara. Uma bomba nuclear, presta atenção nisso aqui.